Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Ladrão chega de carro para roubar o estepe de um veículo que estava estacionado. No Vale dos Sinos, a polícia procura por bandidos que estão assaltando ônibus. Quarteirização de serviços causa falta de médicos em um posto de saúde da Grande Porto Alegre e prejudica atendimento à população. Previna-se. Reportagem especial mostra os cuidados que precisamos ter na hora de usar aquecedores em casa. Eles precisam de tomadas especiais. E no Momento Agro, Alessandra Bergman comenta a importação de produtos derivados do leite pela China. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Este caso de hoje é em Viamão, mas acontece por todo o Brasil. Uma UPA tem causado dor de cabeça para quem precisa de atendimento. Pela manhã, havia apenas um médico e somente para casos de emergência. Durante o dia, tiveram que fazer contratos emergenciais, já que o normal é ter 4 profissionais no posto. A demora no atendimento já virou rotina. Chega aqui, tu tem que estar pronto para ficar 5, 6, 7, 8 horas. A minha irmã já chegou aqui com sarampo, ela esperou 12 horas para pegar um atestado para a escola. O que já estava complicado piorou. Na madrugada e na manhã desta terça-feira, a unidade de pronto atendimento de Viamão contava apenas com um médico. Talvez eu não tenha tempo de ficar aqui esperando. Eu preciso de tomar esse antibiótico. É o meu remédio que me cura. A gente comprava nas farmácias. Não precisava ter receita médica, agora precisa. O atendimento ficou restrito a emergências. Já para casos considerados menos graves... Para procurar a unidade mais próxima, o hospital de Viamão, mas mais próximo é esse. Daí eles falaram que não tem, só tem o médico, é só a emergência. Eu tô com um problema na vista. Mário tem dificuldades para caminhar por causa do diabetes. O pé inchou mais e a nora trouxe o sogro de táxi até a UPA. A gente gastou agora para vir para ir, são 40. Agora mais 20 para ir. Vim junto por causa que ele não pode andar sozinho. À tarde, a situação aqui na UPA ficou mais tranquila. O movimento reduziu e 2 médicos passaram a atender. Mas os pacientes dizem que o problema é recorrente. No fim da tarde, havia 3 médicos no local. Ayrton tem uma lesão no pescoço e foi atendido em 1 hora. Hoje foi rápido, não demorou muito. Esse dia eu vim aí, eu acho que tinha umas 50 pessoas ali. Eu nem esperei, fui embora, né? Em fevereiro, uma vistoria do Sindicato Médico constatou falta de itens básicos como seringas e fio de sutura, além de medicamentos importantes. 4 médicos atendiam no turno da tarde. No início de julho, o Cimer se reuniu com o secretário da Saúde de Viamão, cobrando providências. A UPA é administrada pelo Instituto Lagos Rio. A direção explica que houve um problema com a empresa contratada para a gestão dos médicos. A previsão é que o atendimento esteja normalizado ainda esta semana com a contratação emergencial de profissionais. A partir do dia 1º tem uma nova empresa com o quadro médico completo, com tudo normal. Então o sistema, a partir do dia 1º, 100% funcionando. A partir de amanhã já estará com uma totalidade de médico, com 4 médicos durante o dia e 3 médicos à noite, já equalizando esse problema criado na cidade de Viamão. Não há nenhum problema em contratar uma empresa para fazer o serviço, mas ela tem que ser boa e fiscalizada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano quando se trata de saúde. A responsabilidade da saúde na UPA é do prefeito de Viamão, André Pacheco. Ele até pode repassar, mas não pode se eximir da responsabilidade pela qualidade do atendimento, porque o dinheiro que paga a conta é do cidadão. Somos nós que bancamos, nada é de graça. São os nossos impostos que sustentam a saúde pública. E se há algo caro no Brasil em função da péssima qualidade, são os serviços que nós pagamos coercitivamente, sem que a gente tenha saúde, segurança, educação de qualidade.
A nossa carga tributária é de mais de 35%, ou seja, de cada R$10 que entra no nosso bolso, os governos levam mais de R$3,50 e não nos devolvem nada. Nada é de graça, gente. Vamos parar com isso. Estão falando que quinta-feira tudo vai melhorar. Olha, se não melhorar, a responsabilidade, de novo, é do prefeito André Pacheco, porque é ele que terceiriza. Se os serviços são ruins, é ele que tem que fiscalizar e cobrar melhorias. A sociedade paga e paga caro por esses serviços. A polícia prendeu um casal em Viamão por estupro de crianças. O padrasto abusava sexualmente das duas enteadas e a mãe, pior de tudo, sabia de tudo. O abuso sexual teria sido praticado pelo padrasto com a menina mais velha quando ela tinha 9 anos. A mulher de 43 anos de idade é acusada de maus tratos e estupro contra as próprias filhas. Ela contou para a mãe, relatou todos os fatos e que ela foi então agredida pela mãe, que disse que ela estava mentindo, foi agredida e ameaçada pelo padrasto. Essa mãe, além de todos os crimes, ela também responde pelo estupro de vulnerável, porque ela tinha a obrigação legal de proteger essa filha. As vítimas têm hoje 13 e 16 anos. A denúncia partiu de uma tia delas. O primeiro relato que elas fizeram, então, para essa tia é que a mãe delas, além de agredir o tempo todo com esse padrasto, de bater nela e na irmã, eles também trancavam a comida dentro de um quarto e chaveavam, então impedia que elas tivessem acesso aos alimentos. Quando soube o que as sobrinhas passaram, a mulher tentou conversar com a irmã. A tia foi procurar a irmã, mãe das crianças, e o padrasto foi ameaçada com uma faca, foi ameaçada pela própria irmã. Além de toda a violência, o casal usava dinheiro da pensão das meninas para proveito próprio. No dia da denúncia, em abril, o pai foi chamado pelo Conselho Tutelar e agora está com a guarda das filhas. A mãe e o padrasto foram detidos de forma preventiva e não há prazo para saírem da cadeia. O pior elemento dessa história toda, na minha opinião, aquele que mais me causa revolta é a mãe. Ela é tão monstruosa quanto o padrasto estuprador. São dois monstros, na verdade, cúmplices em um crime hediondo que ceifou de crianças, de adolescentes, o melhor da infância com submissão à violência sexual. Meu desejo é que eles apodreçam os dois na cadeia, mas não vou me surpreender se logo, logo eles estiverem livres. Infelizmente, essa é uma realidade quando se trata da lei brasileira. Em São Leopoldo, a polícia está procurando por uma dupla que assalta ônibus pela cidade. Vamos à redação. Luciane Coman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, a nossa produção recebeu 2 flagrantes dessas ações. Olha só, eles aparecem, esses bandidos, atacando diferentes linhas da empresa leopoldense. Eles invadem o veículo, anunciam o assalto e olha, em diferentes horários, Felipe, diferentes horários, diferentes circunstâncias, tanto em coletivos vazios, como nesse caso aí, como a gente vê agora, em coletivos cheios de usuários, cheios de passageiros, provavelmente trabalhadores, famílias. E aí esses bandidos levam apenas o dinheiro da empresa. Por enquanto, né, felizmente, ninguém ficou ferido nesses ataques desses assaltantes. Mas quem reconhecer algum desses assaltantes pode entrar em contato com a polícia pelo telefone 181 e fazer a denúncia de forma anônima. A gente vê que é aquele, tipo caixa automático, né? Dinheiro rápido, ele vai ali, pega o dinheiro e já sai. É um dinheiro fácil, né, Felipe? Porque é um absurdo, né, da forma como são feitos esses assaltos aí. E a gente vai chegar ainda em um ponto que todo mundo esteja utilizando ali, né, um bilhete eletrônico, evitando exatamente esse tipo de assaltos aí que colocam em risco a vida dos trabalhadores que ali estão e principalmente dos usuários, muitas vezes, né? Pois é. Mas obrigado, Lu, você volta. Dinheiro rápido, né, Felipe? A gente espera que realmente a polícia consiga prender esses bandidos. Com certeza. E a gente volta em instantes aí, Lu. Em um evento no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite comentou as recentes e polêmicas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana, o presidente sugeriu que o pai do presidente da OAB, que morreu durante a ditadura, teria sido assassinado pela esquerda.
Acho lamentável a declaração do presidente, é de ser repudiada e é inclusive de que se busque uma retratação. Acho que seria o caso do presidente compreender. Há uma comissão da verdade, há um grupo de pessoas que estudou, que analisou, que identificou o que aconteceu naquele período. Isso precisa ser respeitado e é preciso respeitar a memória de pessoas que foram efetivamente perseguidas pelo regime militar. É um fato, não há versões dessa história, é um fato estabelecido. Eu lamento profundamente e espero que haja uma retratação da fala do presidente da República. Mas o presidente não se retratou, não. Hoje falou a respeito da Comissão da Verdade e avançou na questão da lei da anistia, que, segundo ele, menos mal, vai continuar seguindo a lei da anistia. Diz que está tudo certo em relação à lei da anistia. A cobertura completa você vê em instantes no SBT Brasil. Para manter o ambiente aquecido no inverno, muita gente opta por aparelhos elétricos como aquecedores. Mas olha, cuidado, né? Porque afinal de contas tem muita gente que, além de improvisar métodos perigosos, né, não tem nenhum cuidado mesmo. E essa falta de cuidados pode custar a vida. A Luciane Coleman conversou com um especialista que fala sobre os cuidados para se aquecer sem correr riscos. A estufa comprada no fim de maio pela Carol já está inutilizada. No primeiro dia de uso, fio e plugue derreteram. O aquecedor estava no banheiro. A tomada pegou fogo e as chamas quase atingiram o teto. Coisas que minha avó falaria, assim, sabe? Olha, cuidado que pega fogo, mas era algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Nessa época de frio, as pessoas compram aquecedores como esse, que parecem inofensivos, e quando chegam em casa, descobrem que o plugue não cabe na tomada. E aí, o que a maioria faz? Usa um T ou um adaptador para poder usar o aparelho. Uma medida extremamente perigosa. Foi um dos erros cometidos pela Carol. Este eletricista explica que os plugs maiores necessitam de tomadas específicas de 20 amperes e de fios que suportem a carga do aparelho. A orientação é chamar um profissional. Teria que dar uma olhada na fiação, ver se a tomada é 20 amperes. Se não for, teria que ser trocado por uma de 20 amperes, que a maioria do pessoal tem 10 amperes, que é de uso em geral. Segundo os bombeiros, no inverno, aumentam as ocorrências de incêndios em residências, causados principalmente por sobrecarga elétrica e mau uso de estufas, fogões e lareiras. A gente aconselha a não ficar mais que 3 horas ligado. Por exemplo, aquece o ambiente, sendo que o ambiente ele não pode ser mais que 20 a 25 metros quadrados de área, né? Ele aquece o ambiente e desliga o aquecedor. Distanciamentos, 1 metro quadrado sempre livre de de fontes de ignição, material combustível como madeira, plástico, papel, tapetes, geralmente fica próximo do aquecedor elétrico. Os bombeiros orientam ainda a manter sempre uma corrente de ar para evitar a queima do oxigênio do ambiente. Lições que a Carol aprendeu no susto. Ter atenção ao uso dos extintores, se os extintores estão de fácil acesso dentro do seu prédio, porque se acontecer um acidente, você tem que ter os meios hábeis para poder se prevenir. Portanto, fica a dica e o pessoal tem que ficar bem alerta, Lu, a respeito dessa situação. Excelente reportagem mostrando aí que tem que se prevenir, Lu. Pois é, Felipe, eu confesso que eu aprendi bastante, viu? Eu não sabia e descobri que eu fazia errado. Porque como o plug não entrava, o que eu fazia? O que todo mundo faz, né? Colocava lá um T e aí sentia aquele cheirinho de queimado, achava que não, tá tudo certo, vai ver a umidade, vai ver o pó. Mas não, o eletricista reforçou. Sentiu o cheirinho de queimado é porque alguma coisa não está certa, que pode sim gerar um incêndio. Não tem que sentir cheirinho de queimado nenhum, tem que estar tranquilo dentro de casa, previna-se. Exatamente. Falando em previna-se, tem que prevenir muito para sair de casa. O que vai dar em relação à previsão do tempo, Lu? Bom, Felipe, olha, a temperatura caiu bastante, então o pessoal provavelmente vai recorrer aos aquecedores, então fiquem ligados, busquem um eletricista para ver se está tudo certo ali com as tomadas. E amanhã, então, vamos dar uma olhadinha no mapa como é que fica o tempo. A gente vai ter uma massa de ar polar sobre o estado, no amanhecer, chance de nevoeiro.
Entre a Campanha e a Serra do Sudeste pode ficar abaixo dos 5 graus a mínima logo cedo. À tarde esquenta e aí fica entre 23 e 25 graus a máxima, sol em todas as regiões. Aqui em Porto Alegre amanhece ali com mínima de 10 graus, também pode ter nevoeiro, depois o sol aparece, à tarde vai a 23 graus. Na quinta, predomínio de sol e aos poucos esquenta mais. Deve ficar abafado ali na quinta-feira, o que aumenta o risco de temporais. Na sexta chove no início do dia, depois o tempo firma e aí vem o friozão, Felipe. Preparem-se aí para o fim de semana de muito frio aqui em Porto Alegre e em todo o estado. Pelo menos está o solzinho ali, rapaz. Com certeza, pelo menos o sol. Frio, mas tem aquele solzinho, vai dar para dar uma lagarteada. Pelo menos não vai ser frio com chuva, né? Então tá valendo. Menos pior. A Lu volta em instantes. Seguinte, gente, está procurando emprego? Começa amanhã o processo de seleção de uma nova loja aqui na região metropolitana. São 180 vagas. As oportunidades são para a filial da Avan, que vai ser inaugurada em outubro em Viamão. Entre as vagas, tem para auxiliar de vendas, operador comercial e de caixa, fiscal de loja, entre outros cargos. Os currículos devem ser entregues na agência do Cine, que fica na Avenida Senador Salgado Filho, 2005, atrás da UPA 24 horas. É preciso ter ensino médio completo e disponibilidade para viajar durante os treinamentos. A hora dela, Alessandra Bergman, boa noite. Boa noite, Felipe. Hoje com uma maravilhosa notícia que atravessa o planeta, vem da China, porque afinal de contas vamos exportar leite e produtos lácteos para os chineses. Tá todo mundo de olho no mercado chinês, que é o maior importador de lácteos do mundo. E o Rio Grande do Sul está incluído neste negócio. De 24 indústrias brasileiras que foram classificadas para exportar para a China, 6 delas são aqui do Rio Grande do Sul. A CCGL de Cruz Alta, a Nutrifonte de 3 de Maio, a Dália de Arroio do Meio, a Lactalis em Teutônia e Ijuí e a Consulate em Capão do Leão. Alessandra, o que os chineses vão importar do Brasil, vão levar para o outro lado do planeta? Eles se interessam por nosso leite em pó, o queijo, a manteiga e o leite condensado. A aposta é que essas exportações vão estabilizar o setor leiteiro no Brasil, que é um dos setores que hoje melhor paga a agricultura familiar. Um exemplo é a Consulate, cooperativa de produtores de laticínios lá da região de Pelotas. Ela já teve 900 funcionários, passou por uma grave crise há 2 anos e hoje tem pouco mais de 200 e tenta se levantar. Eu estive em Pelotas no final de semana e o clima é de expectativa por aquele efeito dominó, sabe, Felipe? Sim. Que começa, se a cooperativa vende mais, os produtores também vão vender mais e vão precisar entregar mais leite também na cooperativa e gera produção, renda, emprego na região. Se tudo correr conforme está programado, os primeiros embarques de produtos devem acontecer ainda este mês. Maravilha, sucesso para o produtor leiteiro do Rio Grande do Sul. Eles merecem, essa turma merece. Eles merecem, volte sempre com boas notícias. Certamente estarei aqui. E a gente volta em instantes com as informações sobre esta imagem. É a chinelagem, rapaz. Homem chega de carro para furtar estepe de um outro veículo que estava estacionado. Em instantes, a história completa aqui no Segunda Edição. A cara da chinelagem. Em Cachoeirinha, ladrão chega de carro para roubar o estepe de um veículo estacionado, Lu. Pois é, olha só, Felipe, as imagens são claras, né? Os 2 criminosos chegam ali no carro escuro, aí um deles sai do veículo, invade o carro da frente, que está estacionado ali na rua do bairro Vila Nair, e em menos de 1 minuto ele consegue furtar o estepe. Olha lá, ele entra, vai para o banco de trás e aí pelo banco de trás ele acessa o porta-malas e então o estepe do carro. Tudo muito rápido, ou seja, eles são ágeis, eles sabem, né, como entrar no carro, como pegar o estepe e como fugir sem deixar pistas. E como muitos carros têm GPS, é mais fácil localizar carro que os estepes, eles estão realmente querendo... Exatamente, né? Claro, eles deixaram uma pista aí porque a gente tem as imagens da câmera de segurança. Isso aí aconteceu no último domingo em Cachoeirinha e a polícia agora investiga o caso. A gente vê muito, na verdade, né, Felipe, aqueles que pegam o estepe ali
ali por trás do carro, mas muitos já estão se especializando para pegar por dentro mesmo, para entrar no carro e pegar ali pelo porta-mala. Que barbaridade. Lu, obrigado, hein? Obrigada, boa noite. Boa noite. Uma ótima noite a você. Amanhã, 11h40, tem André Har no SBT Rio Grande e ele vai estar conosco no SBT Entrevista também amanhã. Tchau.